Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos atualizar a seleção brasileira. O Neymar treina, hein? E pode jogar contra a Coreia do Sul. O dilema de Tite para escalar o time e a crueldade com Jesus. A gente precisa falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, pessoal, vamos começar com a notícia boa, né? O Neymar treinou normalmente neste sábado. A CBF, que tem sido muito transparente, né, nesse processo de lesão e recuperação dos seus atletas. Eu confesso que não me lembro, assim, de casos semelhantes, né, da CBF, do veículo oficial, ter tanta transparência em assuntos como esse. Hoje a gente tem uma limitação, uma atuação muito mais restrita como jornalista. Antigamente a gente acompanhava não só os treinamentos, mas conseguia conversar com os atletas na saída dos treinos, nos bastidores, no hotel, no café. Hoje isso é muito mais blindado. Então a gente depende muito dos veículos oficiais, das imagens que os clubes fazem, do treinamento ser aberto, mas tem algumas situações que normalmente os clubes especialmente escondem, né? E aqui não é nenhuma crítica, é apenas uma constatação. Existe lá uma preocupação em divulgar uma informação, ou até mesmo em preservar o que está acontecendo entre quatro paredes ali, e muitas vezes a gente não fica sabendo qual a real situação do caso. E olha, desde que o Neymar e o Danilo se machucaram, a CBF tem publicado dia após dia, né? Treinamento do Neymar na piscina, depois o Danilo sentindo mais confiança nos movimentos, depois o Danilo treinando em campo, o Neymar na academia, fazendo treinos de força lá, e aí agora, recentemente, o Alexandro, né, ainda com uma dificuldade com a sua lesão muscular no quadril, o Danilo já bem mais pronto, acredito que ele estará em condições para o jogo contra a Coreia, mas a gente sabe que a grande dúvida, né, reina sobre o retorno do Neymar, até porque assustou muito a forma como ele sai do primeiro jogo, com aquele tornozelo inchado, e com um edema ósseo ainda, né? Uma lesão um pouco mais séria que a do Danilo. Então inspira muitos cuidados, evidentemente. E aí teve um problema. O Neymar ele teve um quadro viral, ele teve uma febre, como outros jogadores da seleção também tiveram, e com isso ele não conseguiu ter uma devida preparação dentro dessa recuperação que ele está do tornozelo. Mesmo assim, neste sábado, a CBF divulgou imagens dele treinando com bola, calçando chuteira e chutando a gol. E aí você vê que o tornozelo não está inchado, que é o tornozelo direito, né, que estava uma bola impressionante. Ele está chutando com as duas pernas, talvez ainda assim muita confiança e tal, mas nem quero analisar esse aspecto. O aspecto é que ele estava chutando a gol, estava correndo, estava se movimentando, e eu não sei se ele terá condições para 90 minutos. Talvez até o mais provável é que não. Mas, obviamente, o Tite, com todo o respeito à Coreia do Sul, também está pensando um pouco mais lá na frente. E tem que ver se o Neymar está 100% ou não. Se ele tiver uma chance de jogar, pelo menos alguns minutos, eu acho que essa é a ideia. De você começar com o Rodrigo, por exemplo, como titular, deixa o Neymar para o segundo tempo, até se precisar. Por exemplo, daqui a pouco o jogo está 2-0, 3-0 para o Brasil, ele não precisa do Neymar. Daqui a pouco o jogo está mais enroscado, que é o que eu acho que pode acontecer, e aí você utiliza o Neymar por alguns minutos ali para ele já sentir um pouco, né, o ritmo, sentir segurança, pisar um pouco mais no gramado, tomar umas pancadinhas, que vai ser natural. E aí nas quartas, aí se ele tiver ok, ele começa o jogo e tudo certo. Eu acho que essa é a tendência de momento, de acordo com os treinamentos. Ele estava muito feliz, estava tranquilo, estava leve no treino, então eu acho que ele realmente está readquirindo a condição de poder atuar. O Danilo, a gente, enfim, nas últimas imagens que a CBF liberou, ele me parece muito, mas muito pronto. E talvez o Danilo seja utilizado até na lateral esquerda. E aí eu quero trazer uma situação aqui que não deu tempo de falar com vocês, né? Porque eu fiz o vídeo aqui logo depois da derrota do Brasil e falei, obviamente, né, sobre as possibilidades do Alex Telles dificilmente voltar a jogar na Copa do Mundo e tudo mais. E não tinha informação ainda que o Gabriel Jesus também tinha esse problema. Eu já vou chegar no Gabriel Jesus. Mas primeiro falar do Alex Telles, que é um menino que acompanhei desde o surgimento dele no Juventude, depois quando ele chega no Grêmio num pacotão que o Grêmio contrata com Ramiro, esse que tá no Corinthians, estava no Corinthians, né, terminou o contrato dele, o Jackson Foman, que meu amigo Foma, né, que é um sobrevivente do voo da Chapecoense, como goleiro, e o Bressan, o zagueiro Bressan. Esse pacote o Grêmio contrata.
o Telles talvez tenha sido o que mais tenha se destacado, né? Porque ele joga um Campeonato Brasileiro muito bem em 2013, eleito o melhor da posição, inclusive ganha a bola de prata, e na sequência ele é vendido. E aí rodou por vários clubes da Europa, hoje está no Sevilha. E depois o Grêmio contrata o Wendel, que é outro bom lateral esquerdo, que fica muito pouco tempo porque é vendido ao futebol alemão, onde está até hoje, inclusive. O Grêmio deu sorte ali nesses dois laterais. E o Telles, um menino, cara, espetacular, você viu a comemoração dele quando foi convocado para disputar uma Copa, estava realizando um sonho, e é muito triste, né, a forma como ele sai chorando, e exatamente pela lesão do Alexandro, a tendência é que ele fosse titular daqui para frente, pelo menos até o Alexandro voltar, ou até mesmo disputando posição, enfim. Ele emitiu uma postagem nesse sábado agradecendo o carinho, dizendo que o sonho não acaba por aqui. Ele deve permanecer em Doha, pelo menos até esse jogo da segunda-feira, de oitavas do Brasil, e aí depois deve voltar para a Espanha para seguir o tratamento. Há uma possibilidade que ele passe por uma cirurgia, inclusive, com essa lesão no joelho direito. Toda a força do mundo para o Alex Telles e para toda a sua família. Se o Brasil for o hexacampeão, a gente torce para isso. Essa estrela será dele também. Ele realizou o sonho de disputar uma Copa, ele esteve junto da delegação e colaborou enquanto pôde. E aí eu queria falar do Gabriel Jesus, porque eu fiz um vídeo aqui, inclusive criticando a atuação do Jesus, a escolha do Tite por ele, a insistência do Tite por ele, e a gente precisa saber separar as coisas. A minha crítica ao Jesus, ela foi e sempre será técnica. Técnica. O Jesus, infelizmente, e aí digo com dor mesmo, porque conheci ele pessoalmente, é um menino espetacular, e até falei no vídeo, joia do Palmeiras, tantos anos de Premier League, campeão da Premier League, destaque do Manchester City, agora destaque do Arsenal. Realmente ele não conseguiu dar liga na seleção. Não conseguiu, é do jogo, faz parte. E a crítica maior ela é ao Tite, porque o meu parceiro Carlos Guimarães, que é um amigo que tem o jornalista, ele disse o seguinte hoje, inclusive, e eu concordo muito com ele. A principal virtude do Tite é, ao mesmo tempo, o seu maior defeito. E isso é muito contraditório, porque é exatamente isso. O Tite valoriza muito o aspecto humano, os processos, a relação de confiança e tudo mais. E isso, em vários momentos, ela é incrível. Eu valorizo muito o que o Tite faz exatamente por isso. Porém, nesse caso do Jesus, o Tite precisava cortar na carne, precisava partir corações, como disse meu amigo Guimarães, porque a Copa do Mundo ela visa o objetivo final, que é o título. Então ele tinha que ter reconsiderado antes disso, porque a crítica ao Jesus, na verdade, é quem escolhe ele para estar lá em detrimento de outros, e o Jesus não tem dado resposta. A crítica é técnica. Eu lamento profundamente quem comemora o corte de um jogador da seleção, que está lá realizando um sonho, que está lá dando o seu melhor e que, por uma questão ou outra, não consegue entregar tecnicamente. Desejo força para o Jesus, que também talvez possa passar por uma cirurgia. Tudo isso vai ser avaliado. A lesão não é tão séria, não parece tão séria quanto a do Alex Telles, mas ele está voltando para Inglaterra nesse domingo para seguir o tratamento e avaliar o que deve ser feito. Toda a força ao Gabriel Jesus, ao Alex Telles, e o Tite vai ter que se virar na lateral esquerda. Será que ele vai improvisar o Marquinhos, como ele fez no segundo tempo do jogo contra Camarões? Será que ele vai utilizar o Danilo na esquerda, que eu acho que é o mais provável, e aí ele mantém o Éder Militão por ali, que eu acho que dá uma segurança maior com a nossa dupla de zaga titular? Será que ele improvisa o Fred, que já jogou assim no Internacional e o Tite já recorreu a essa situação na seleção mesmo em alguns momentos? Ele tem capacidade de fazer essa função, mas seria um bem improviso. O que será que o Tite vai fazer? É o dilema dele para tentar fechar um setor que não é tão simples, não é tão básico, num jogo que promete ser complicado, apesar do Brasil ter supremacia, apesar de ser outro jogo, apesar do Brasil ter jogado com reservas e ter deixado essa impressão ruim. Agora são titulares, é um time mais entrosado, é um time mais confiante e a gente tem muitas condições de vencer essa partida. Então, vamos lá, gente. Acho que vai dar certo e o Brasil avança para as quartas. Você está confiante? Eu sigo confiante. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!